sobre métodos. Muita gente me pergunta se existe método para fazer fotografia, né? Se existe um método para fazer boas fotos. Eu confesso que eu fiquei até um pouco decepcionado quando eu vi alguns fotógrafos que falaram que não, imagina, a fotografia você tem que sentir, depois que você sente, você clica, tal. Eu acho bacana que você tenha essa parte mais humana do negócio e eu acho que nem existiria fotografia sem essa parte humana. Acho que essa parte humana, ela é fundamental. Só que, é o que eu já falei uma vez, se não soubesse fazer o esfumato, Da Vinci nunca teria pintado a Mona Lisa. Então, a técnica do esfumato foi um pré-requisito para que ele conseguisse fazer a obra-prima da vida dele. Quando a gente pensa no engenheiro, por exemplo, ou quando a gente pensa no arquiteto, ele não tem como chegar àquela... Ele não... organicamente ou de maneira empírica, ele não conseguiria chegar nas obras que ele faz, porque aquilo não ia ficar nem de pé. Claro que existem pessoas que são fora da curva, que acabam tendo um conhecimento diferente, captando esse conhecimento de maneira, às vezes, orgânica no ambiente e tal, mas eles não são a lei, né, a regra. A regra é a seguinte, pessoal, como eu vejo que, sim, existem métodos para você aprender fotografia. E é bacana que você conheça os métodos, você conheça as regras, você conheça o funcionamento da coisa. Pô, regras de composição, de direção, de iluminação, de direção de pessoas. Você precisa conhecer todas essas regras, todas essas metodologias, para que depois que você conheceu essas metodologias, você tem todo o método na cabeça, você desenvolva a sua própria maneira de enxergar o mundo. É mais ou menos como você olha lá o MasterChef, né? Os caras fazem um monte de prato legal, prato bacana, mas tem algumas coisas que, em função da experiência, o chefe lá, o Bambambam, ele sabe que não vai funcionar um gosto com o outro, uma coisa com outra. Então, ignorar essa experiência prévia dele com relação aos ingredientes que juntos não vão cair bem, pra mim, soa um pouco como cabeça durice. Entende? Você é cabeça dura e você não quer admitir que outras pessoas estão fazendo aquilo que você quer fazer com maestria. Quando você admite que outras pessoas já fazem aquilo que você quer fazer com maestria, no caso, nós estamos falando aqui de fotografar, você baixa a guarda e você se dá o direito de receber esse conhecimento por parte dessas pessoas. Quando você recebe o conhecimento por parte dessas pessoas, você acaba evoluindo o seu trabalho. E eu não tô aqui querendo dizer que você tem que empacotar o teu trabalho de acordo com o que o cara faz. Tinha uma época que parecia que era incrível, né? Todo mundo queria fotografar sem flash, foto mate, no meio da plantação de soja. Cara, não tem nada errado com isso. Acho que você tem que fazer, você tem que ir lá e você tem que testar para ver se você gosta. Mas depois disso, dá o próximo passo. Entendeu? Mas entenda o método de quem faz aquilo com maestria. Então por isso que eu digo, existe método sim. Inclusive até anotei essa pergunta, porque eu achei muito interessante. Você precisa entender o método, conhecer as regras, conhecer tudo direitinho, para que depois que você conheça, você quebre essas regras com sabedoria. Entendeu? Quebra a regra com parcimônia, quebra a regra de uma maneira que faça as pessoas se impressionarem com aquilo. Porque quando você não conhece, quando você não tem o domínio, acaba que o seu quebrar as regras demonstra falta de conhecimento. Eu não sei se eu fui claro na resposta, até tinha anotado essa pergunta. E existem métodos para praticamente tudo, cara. Tem método para administração, tem método para venda. Venda não é dom, venda é método. Venda é método. Se você, por exemplo, vai trabalhar numa empresa americana e você segue o script de vendas dos caras, e quando eu falo script de vendas, tem muita gente que acaba, né, pensando em telemarketing. Cara, não tem nada a ver com telemarketing. Script de vendas é você saber as coisas certas a serem faladas na ordem certa, para que o cliente compreenda a mensagem que você quer passar. Entende? Então, quando você vai fazer um discurso de vendas, como a gente falou aqui agora, você também utiliza um método. Mas é legal que você conheça os métodos. Você, por exemplo, pode utilizar o método do lobo solitário. Você pode utilizar o método das histórias.
Você pode utilizar o método do desafio, desafiar a pessoa para quem você está vendendo. Você pode usar o método do sonho. Tem vários métodos. Olha só, tô te falando vários métodos de venda. Você conhece os métodos? Então, como você pode dizer, eu não nasci para ser vendedor, mas você tentou utilizar um desses métodos para ver se funciona ou não? Eu não sou um bom fotógrafo de mulheres. Espera aí. Você tentou descobrir com um profissional que faz boas fotos de mulheres qual é o método para fazer fotos bonitas de mulheres? Existe um método. Você aprende o método e depois que você aprendeu o método, você vai criar, você vai valorizar aquilo que você faz em função do método. Mas para isso você já soube antes o método. Não sei se foi claro, mas enfim, esse recado que eu queria passar. Eu gostei muito dessa pergunta aqui, se existe método para arte. Espero ter esclarecido alguma coisa para vocês aí.